Ele é desenvolvedor lá em Berlim e hoje vai contar pra gente como é que foi toda essa história, como é que surgiu a Alemanha e como é que você talvez possa conseguir uma vaga por lá também. Surgiu a Alemanha, como que eu surgi na Alemanha? É verdade. Quem descobriu a Alemanha? Era uma vez. Vamos de novo. Delícia, café frio. Fala galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo do quadro Nerds na Europa e hoje eu tenho a presença ilustre aqui do Felipe, diretamente de Berlim, da Alemanha, e ele vai contar toda essa história pra gente de como é que ele foi parar na Alemanha e trabalhar como desenvolvedor de software por lá. Então conta pro pessoal aí como é que surgiu a Alemanha na sua vida, por que você pensou na Alemanha, você sempre teve o sonho de ir para a Alemanha, como que aconteceu? Na verdade, não. A gente sempre quis morar fora, mas a Alemanha não estava na nossa lista. A gente pensava muito mais em Canadá, nos Estados Unidos, na Irlanda, até na Nova Zelândia, na Austrália. E a Alemanha surgiu quando o Paulo Siqueira, o Jay Crank, conseguiu uma vaga na Alemanha. E foi a partir daí que ele trabalhava na mesma empresa que eu comecei a estudar e a ver que tinha um mercado de TI bem forte também na Alemanha, principalmente em Berlim. E esse foi o comecinho dessa ideia, que muito tempo depois culminou em chegar na Alemanha. Uhum. E para trabalhar na Alemanha, você já tinha que saber alemão ou só o inglês seria suficiente? Não, só o inglês é suficiente para todas as empresas de TI. Em outras áreas, o alemão é necessário, engenharia, saúde, mas para TI eles estão muito abertos eles precisam de muitos profissionais, então o inglês é suficiente. E como que era seu nível de inglês quando você começou assim, tá? Surgiu a Alemanha, você viu, era bom, o mercado era legal, e você falou, vou começar a fazer entrevistas. Como que era seu nível de inglês? Era fraco, eu acho, pensando. As minhas primeiras entrevistas foram bem ruins, eu não conseguia ainda explicar direito o meu currículo, me expressar bem, principalmente na parte técnica, que minha experiência com o inglês era mais para ter conversas informais. Então, quando eu precisava explicar minhas ideias, ou explicar um programa, ou um projeto, eu tinha dificuldade de vocabulário e de fazer falar ao mesmo tempo que eu estava pensando. Explicar os conceitos, né? Isso aconteceu comigo também, assim, e eu ficava bem preocupado com, será que eu vou conseguir entender, será que eu vou conseguir saber me expressar? E na parte técnica, nas minhas primeiras entrevistas, eu me ferrava, porque, sei lá, perguntava onde eu aplicaria polimorfismo. Caralho, como é que eu explico isso em inglês? Formular uma frase que explique isso é meu foda. Uma curiosidade é que a maioria dos recrutadores que eu conversei eram de Londres. Acho que tem uma concentração de empresas de recrutamento em Londres. Então foi difícil pra caramba entender o sotaque de inglês britânico. A gente é acostumado com o americano, né? Mas nas empresas geralmente são pessoas do mundo inteiro, então eles não têm um inglês nativo, não exigem que você tenha também um inglês tão perfeito. Mas com os recrutadores foi um pouco mais difícil. E você chegou a fazer muitas entrevistas antes de conseguir sua vaga? Sim, sim. As minhas primeiras entrevistas foram através de indicações, e eu não passei. Mas a partir daí eu decidi continuar tentando, buscando vagas, e eu fiz bastante, porque eu estava buscando vagas ainda do Brasil, então eu não sabia direito onde procurar, eu fui pegando todas as entrevistas que eu conseguia, e fiz várias entrevistas, e fui melhorando o meu processo de entrevista no caminho. Aprendendo com as entrevistas, meio que vai se repetindo, né? O padrão de perguntas e tal. Chega uma hora que você já está bem melhor preparado, né? Chega uma hora que você já declama o seu currículo como se fosse um poema já. Foi poético, bonito isso aí. Você já falou tantas vezes que você já sabe todos os detalhes, já sabe quais partes que são talvez mais importantes para a empresa. Que fala, eu trabalhei anos com tecnologia X que já não existe mais. É melhor focar talvez nas partes que eles querem mais ouvir. Isso é importante porque muitas vezes até acho que você comentou que no início você vai aplicando para um monte de empresas e aí você acaba que a empresa te liga e você nem sabe de onde que está falando, né? E se você conseguir focar um pouco mais, aí você consegue usar isso. Trazer as experiências mais relevantes para aquela empresa para conseguir se vender melhor, né? Até se você tiver uma indicação, eu não recomendo fazer um processo direto na primeira indicação. Tem bastante gente que consegue passar,
mas você vai estar numa desvantagem, porque você não vai estar acostumado com o processo, acostumado a falar todo o seu currículo. Então, eu recomendo fazer umas entrevistas antes, ou contratar algum profissional que faça mock interview. Isso é uma boa também. E você lembra de alguma coisa assim, sei lá, assuntos, no caso o Portes é desenvolvedor Java, e você lembra algum assunto específico, uma pergunta que você sempre caía, ou alguma pergunta difícil que você se recorda? Em relação à tecnologia, variava bastante de empresa para empresa. Algumas focavam muito em teoria, em coisas de computação, complexidade de algoritmo, essas coisas mais conceituais. Outras focavam bastante na prática. Mas uma pergunta que me fizeram bastante e que me fez até pensar mais sobre tudo era por que você quer vir para Berlim e se a sua família está também de acordo e interessada em se mudar para a Europa. Então essa era uma pergunta que eu não estava tão preparado para responder e me fez também refletir bastante sobre tudo que a gente estava fazendo. E como é que funciona a questão de visto de trabalho? Para você ir para a Alemanha, você já tem que ter um contrato? Você pode ir para lá e tentar arrumar um emprego? Como é que funciona? Não recomendo ir para lá, porque os custos são muito altos e provavelmente não vai ser possível de mudar o visto de turista ou de estudante para de trabalho. Talvez você vai ter até que voltar para o Brasil para fazer o visto no consulado brasileiro. Então, tendo um contrato de trabalho, você precisa ir no consulado, levar todos os seus documentos para provar a escolaridade. Experiência também tem que comprovar? Se você não tiver curso superior, você pode provar através de experiência profissional. E é um checklist bem grande de documentos. Pode se preparar para gastar um tempo só preparando autenticações. E você que fez tudo, né? Não foi a empresa que preparou? Eles me ajudaram com um consultor, ou às vezes a pessoa do RH também te dá várias dicas do processo. Mas você precisa juntar toda a documentação, eles vão te mandar um contrato assinado para o Brasil via correio. E você precisa juntar tudo isso e levar no consulado no Brasil, de acordo com a cidade que você mora. E aí o visto de trabalho já vai ser feito no consulado, você já vai viajar com o visto de trabalho. Já chega na Alemanha com tudo pronto. Sim. É um processo bem burocrático, mas é também bem objetivo. Não é um projeto, não tem nada, nenhum ponto subjetivo, não tem nenhum tipo de sorteio e não tem nenhum tipo de taxa alta. Então não precisa da empresa te dar nenhum tipo de sponsor. É só um gasto com cartório ali, essas coisas. Gasto com cartório, talvez você precise viajar para o consulado e tem uma taxa de 60 ou 70 euros, eu não lembro o valor exato, de taxa de consulado. Você é casado, né? E quando você foi, como é que fica o visto da sua esposa lá? Porque aqui na Irlanda, por exemplo, não podia trabalhar até pouco tempo atrás. E aí agora que liberaram, como que ela na Alemanha? Lá tem o visto de acompanhante familiar, então é vinculado ao seu visto de trabalho, tanto para esposa quanto para filhos. Ele dá direito a trabalhar, estudar, tem acesso a todos os recursos, digamos assim, não tem nenhum tipo de limitação. A única limitação é o prazo, que é o mesmo prazo do seu visto de trabalho. E aí tem o desafio da língua, que geralmente vai trabalhar numa outra área, aí o inglês não adianta, né? Dentro das empresas e na parte central da cidade, o inglês é muito falado. Nas empresas, geralmente é a língua oficial, mas fora disso, quando você precisa lidar com burocracia, com coisas do dia a dia, a língua é um grande desafio. É difícil, é demorado para aprender e soa como um blocker, como palavra que você tem que usar. Tá esquecendo português já, acontece. Soa como uma grande dificuldade. Fala aí uma palavra em alemão que você aprendeu recentemente por lá. Essa é uma das que a gente teve mais dificuldade para pronunciar. Foi ausgezeichnet. Ausgezeichnet. É muito bom. Já passa pra Berlim. O que significa? Significa incrível. E já falando em alemão, no dia a dia, fala um pouquinho como que é no dia a dia do escritório lá de trabalho, da empresa. O pessoal fala alemão, outro fala tudo inglês. E se tem alguma diferença muito grande para o trabalho no Brasil e na Alemanha que você percebeu? O pessoal fala várias línguas no escritório, porque em geral as empresas são bastante internacionais. Então fala alemão, fala português, tem bastante brasileiro lá na empresa também. Indiano, espanhol, mas no contexto de trabalho é bem recomendado que a gente sempre fale só inglês. Então as outras línguas são mais nas conversas informais ou no almoço. Documentação, tudo fala inglês? Tudo 100% em inglês. Todo o processo de software, documentação, comentários, code review, tudo em inglês. E no dia a dia lá, assim, o que você percebeu de diferença
para como era quando você trabalhava no Brasil? Alguma coisa que chamou a atenção? Acho que o ritmo de trabalho é uma coisa que você nota que é diferente. É um ritmo mais tranquilo. Mesmo em startups que precisam ter uma velocidade, o ritmo é bem mais tranquilo que numa empresa brasileira que não precisaria ter pressa. Uhum. Eles dão muito valor à qualidade de relação entre trabalho e vida pessoal. Então, não é uma correria, você não vai ficar sendo escravizado morrendo de trabalhar. Trabalhar no final de semana, já trabalhou algum final de semana? Uma vez que era uma migração gigante que a gente estava fazendo e a gente teria que colocar toda a plataforma offline, então foi feito no fim de semana. Isso em 2 anos, uma vez? E a gente ganhou férias para compensar e foi muito planejado, avisaram bem antes. Igualzinho no Brasil. Qual que é a faixa salarial de um desenvolvedor sênior, assim, um range, mais ou menos? Acho que o range seria entre 60 e 70 para um desenvolvedor sênior e também um range que é bem confortável para alguém se mudar para lá. Esse é o range bruto, o salário líquido vai ser bem diferente porque tem vários descontos. A média de imposto lá, quantos por cento? Acho que é em torno de 40%, mas isso varia se você for casado ou não. Uhum. Então tem algumas coisas que vão aplicar, tem alguns calculadores na internet que a gente pode colocar o link depois. Beleza. Vamos pôr o link aqui na descrição, então, pra você dar uma olhada. Acho que é parecido com o da Irlanda, então, mais ou menos aí, 35%, 40%. Tem as variações. Né? Descontos normais, você pode calcular direto, pensar direto no líquido. E o que você faria de diferente se você voltasse no tempo, comecei agora nos processos seletivos e tal, o que você faria diferente com tudo que você aprendeu agora nesses 2 anos? Talvez eu estudaria um pouco mais alemão antes de vir, porque eu comecei a estudar depois de chegar, então você chega completamente perdido. Inclusive a gente vai contar as histórias aí das constrangedoras no vídeo que a gente vai estar aqui com a esposa dele contando tudo também. Sim. Eu me prepararia melhor para as primeiras entrevistas, porque eu perdi 2 indicações para ótimas empresas, porque eu estava, não por não saber o que eu não passaria, simplesmente porque eu estava mal preparado para a entrevista. Acho que isso é legal também. Eu já tinha um pouco isso na minha cabeça, assim. Se eu tenho uma empresa que eu quero muito ela, não vai primeiro nela, porque as primeiras entrevistas realmente, aí que você vai pegar o contato e aprender como é que funciona o processo. Né? Bom, se a galera quiser tirar alguma dúvida com você, alguém ficou interessado em trabalhar em Berlim, qual que é a melhor forma de entrar em contato? Boa pergunta. LinkedIn, Instagram? Acho que o LinkedIn é o canal que eu uso mais profissionalmente e o Instagram e o Facebook mais pessoal. Tem vaga lá na empresa nesses dias? Sim, estamos contratando. Olha aí, então vamos deixar o LinkedIn do Portes aqui embaixo. Se você é desenvolvedor de software, tem que ter mais lá, DevOps, o que tem de vaga aberta? Front-end, DevOps, Scrum Master, não só na minha empresa, também todos os meus amigos em outras empresas, todos têm vagas. Então o mercado está bem aquecido e eles estão muito acostumados a contratar estrangeiros que não estão lá, que é uma vantagem para quem ainda está no Brasil. Então é isso aí, entre em contato com o Portes, o LinkedIn vai estar aqui embaixo na descrição. Não se esquece de deixar o like aqui desse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí com quem você sabe que tem vontade de trabalhar na Alemanha. E clica no sininho. Clica no sininho, a gente nunca deu essa dica, clica no sininho também. Eu sou tão youtuber. É muito youtuber esse menino, vai ser contratado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.